Olá, boa noite, boa noite. Boa noite, quem tá chegando. Isso é mais uma live, ó, que legal. Pessoal que tá chegando aí, sejam bem-vindos, bem-vindas. Alisson, Tereza, Daniela Bellini, Ellerson, Deia Gomes, todo mundo que tá chegando aí. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vivi Lopes, Cecília, pessoal da Integrar, que está sempre aqui com a gente. Sejam todos bem-vindas e bem-vindos. Aproveita que está chegando aí, dá um oi, diz aí a cidade de onde está assistindo, que a gente já registra aqui também, tá bom? Ah, a Ana Carolina já está chegando aqui também, a nossa convidada, que bacana, vamos lá. Flávia também que está chegando, Merijane, todo mundo que está chegando, Fábio, Cristine Cerqueira, querida aí, nossa amiga do Lucas, Instituto. Olá, Carolina deu Carreira. certo? Eu tô bem. Você tá certinho? Hein? Você me ouve bem aí? Não, eu te escuto super bem. Você tá me ouvindo bem? Ótimo. Sim, esses tais novos tempos, né, Ana? Que a gente tem que. Primeiro a gente manda o link, pergunta se está ouvindo bem, se está tudo certo. Não, eu vou te falar, Diga. é um desafio a cada dia, né? Mas vamos que vamos. Ainda bem que você foi um ótimo professor, viu? Eu não duvidava. Até o último minuto eu falei assim, não, com certeza ele vai me ajudar, eu não tenho dúvida disso. Então deu tudo certo. Ótimo, tudo certinho. Estamos ao vivo, já temos aí 23 pessoas acompanhando, tá bem? Então, sem Legal. maiores delongas, vamos começando. Então, gente, Se eu ó, viro todos aqui, que o que estão aí, acontece? Ah, eu fico de lado. Tá você. bom, só pra saber. Então, gente, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Essa é mais uma live Oscar Legal, toda terça-feira, aqui às 18 horas, sempre com grandes nomes aí do terceiro setor, das organizações da sociedade civil, para discutir um pouco com a gente, para conversar, sempre uma conversa mais informal sobre tudo que tem a ver com a atuação das organizações da sociedade civil. Hoje, a gente está tendo a honra de receber aqui Ana Carolina Carré, e, como sempre, e aliás, primeiro, né, para quem não me conhece ainda, para quem está chegando agora, meu nome é Lucas Seara, eu sou advogado, consultor, e estou coordeno o Instituto Oscar Legal, que é voltado ao fortalecimento das organizações da sociedade civil, a partir da disponibilização dos instrumentos jurídicos, da informação jurídica para a gestão dessas organizações. Como parte das atividades do Instituto, nós temos aqui as lives toda terça-feira, às 18 horas. Então, como é de praxe aqui da nossa atividade, eu não apresento nossos convidados e convidadas, a própria convidada se apresenta, porque aí a oportunidade dela falar da sua história, destacar aquilo que mais importa. Enfim, Ana Carolina, por favor. Viu? Não te falaram que eu sou tímida? Bom, vamos lá. Eu vou tentar ficar paradinha aqui para poder falar direitinho com todo mundo que está aí agora. Primeiro, queria agradecer, Lucas. É uma satisfação muito grande. Eu acho que esse espaço que você abre é um espaço único para que a gente possa ter também a oportunidade não só de falar sobre os problemas das organizações, mas também aquilo que a gente sente que é importante que elas se preocupem também para o futuro, né? Então, eu acho que também é bem legal. A questão da gente poder ter liberdade de usar uma linguagem menos juridiquês também, eu acho que isso é excelente, né? E, bom, falar um pouquinho da Ana Carolina, profissional, eu acho que eu queria deixar mais tempo para a gente poder discutir, mas o que eu quero dizer é que eu sou uma pessoa que estou aqui à disposição, a gente entende que a advocacia é um trabalho para servir ao outro, né? Então, é dentro dessa linha mesmo que eu sempre trilhei o caminho relacionado à advocacia. Eu acho que para trabalhar no terceiro setor a gente tem que ser vocacionado e amar, né, aquilo que faz. E eu acho também um pouco de resultado de todas as mazelas que a gente viveu e também querer devolver um pouquinho para a sociedade. Isso também tem um pouquinho da advocacia no terceiro setor. É isso. Que legal. Essa é Ana Carolina Carreiro. Uma honra estar com você aqui. Para mim, uma das grandes advogadas deste país no campo do terceiro setor. Então, não é à toa que você tem a projeção que tem e tudo. E, com certeza, as pessoas vão perceber isso aqui na nossa conversa. Tem uma live, as questões que você faz pela OAB de São Paulo,
os webinários que você promoveu aí junto com o pessoal da Católica de Brasília, com o professor José Eduardo Sabo Paz. E com Que é o gente próximo, né? Ele vai estar na próxima Exatamente, terça, né? o professor Sabo Eu Paz já aqui comigo. vi. Que legal, estou muito feliz assim de poder receber você, o professor Eduardo, Laís Lopes, que é a próxima, e no final do mês a Aline Akemi Freitas, que a gente vai falar sobre cultura e terceiro setor. Então esse mês, um mês também recheado de nomes aqui para conversar comigo. Eu tenho uma felicidade muito grande, sabe, Ana, de poder fazer o que eu gosto e poder estar com gente tão gabaritada, tão capacitada como você, como o próprio doutor Eduardo Sabo Paz, o próprio Nailton Casumbá, que está entrando aí agora também, grande contador. Fala, Nailton, parceiraço. Nailton é um parceiro. Grande parceiro, exatamente. Então, Ana, para a gente começar, então, eu queria já que a gente entrasse um pouco para quem, enfim, tem menos familiaridade, para quem está chegando agora, falar um pouco o que é o SEBAS, né? O Certificado de Identidade Beneficente de Assistência Social. Vamos começar bem do comecinho mesmo, explicar o que é o SEBAS, como ele funciona. Tá ótimo. Bom, vamos lá, gente. Para quem não está familiarizado, o SEBAS é para as áreas de educação, saúde e assistência social tipificados, né? Então, antes de 2009, eu não vou ir lá atrás, na época que existia o Conselho Nacional de Serviço Social, só para também não ser tão longínqua, né? Mas vamos falar sobre um marco que aconteceu no SEBAS, que foi a Lei 12.101, então a Lei 12.101 de 2009, esse é o grande marco que vocês têm que estar bastante atentos, tá bom? Então, a partir dali, a gente teve uma segmentação do SEBAS, que ele é para Educação, Saúde e Assistência Social, de uma forma muito mais específica, né? Então, até então, algumas atividades até que eram de ação social, genericamente, ou até alguma coisa cultural, elas eram interpretadas de uma maneira lato sensu como assistência. Ou mesmo comunidades terapêuticas, né, que a gente tem um problema bem grande hoje para enquadramento. A questão da segurança alimentar também, nós temos um problema para enquadramento na legislação. Enfim, as atividades foram totalmente vinculadas a políticas públicas existentes. Então, na virada do ano, de 2009 para 2010, as organizações tiveram que se adaptar, inclusive balanço, questões sindicais, muito fortemente, porque se até então as creches eram assistência, no ano seguinte, ou praticamente a partir de 2009, né, finalzinho de 2009, as creches passaram a ser educação, por exemplo. Então, a mudança foi bem grande mesmo, viu, Lucas? Assim, foi bem radical, até porque no mesmo mês que entrou em vigor a 12.101, né, em novembro de 2009, no mesmo mês a gente teve a publicação também da resolução 109 do CNAS, que tipificou o que era assistência. Então, questões, por exemplo, vinculadas à distribuição de cesta básica, né, distribuição de marmita, enfim, esse tipo de ação, ele não foi mais enquadrado, ele foi, na verdade, excluído, né, de qualquer tipo de enquadramento da área da assistência. Então, a gente teve aí bastante mudança. As alterações também na educação foram grandes, porque a questão de educação sem ser ensino, né, ensino regular, que a gente chama, elas estão fora da certificação em relação à educação. E na área da saúde, por exemplo, a gente tem bastante dificuldade na certificação de ações de promoção à saúde. E aí a saúde vai ser só aquelas ações vinculadas à SUS mesmo. Então, eu já achei por bem falar o que é SEBAS, já dizendo as áreas de atuação, já para que as pessoas já se identifiquem ou não, né? Por exemplo, eu então me identifico com educação, ou de repente eu poderia me certificar, enfim, só para que a pessoa também já veja se a organização dela se enquadra. E aqui, por vezes, o pessoal da cultura sempre pergunta muito se estaria enquadrado. E também tem o Cadu, que eu não sei se ele já está aqui, mas ele sempre está acompanhando a gente. Ele é de uma ONG de proteção animal, trabalha questão ambiental. Ele sempre traz essas questões das questões das ONGs ambientais de proteção animal. Então, essas cultura e ambiental não estão dentro desse rol, né? Não, cultura ambiental não. Infelizmente a gente não consegue tipificar, né? Existem alguns colegas advogados que tentam tipificar para questões sociais, porque obviamente o social, como está na Constituição, ele é muito mais amplo, né?
Tanto é assim que no 150 da Constituição, ele fala sobre imunidade de educação de assistência social e educação. Porque na assistência já se inclui a saúde, por exemplo, né? Então, é de um viés muito mais amplo, mas a gente percebe que quanto mais benefício você quer, mais com a cartilha da política pública você vai ter que rezar. Em suma, é isso. Bem interessante isso. Como é que a Constituição, isso, vamos nesse passo a passo mais básico, né? Como é que uma instituição pode se qualificar, né, com a titulação do SEBAS? SEBAS, ter o certificado, né? Isso, exatamente. Tá preparado? Tá todo mundo sentado aí, preparado? Porque não é fácil. Vamos lá. A gente chama de Caminho de Santiago de Compostela, só para você ter uma ideia. A brincadeira interna, né? Então, o que acontece? Para a organização ela ter a certificação do SEBAS, minimamente ela tem que estar em 1 ano de funcionamento. Então, tem que ser uma organização que já tenha atividades, projetos, programas, serviços regulamentados ou, na verdade, definidos conforme as respectivas políticas públicas. A base legal não é só a Lei 12.101 e as suas alterações. Obviamente, a gente teve aí diversas alterações na Lei 12.101. Cada segmento vai ter que observar portarias, instruções normativas, resoluções e notas técnicas, tá? Você sabe, né, Lucas, melhor do que eu, que nota técnica vale mais que Constituição em alguns casos, né? Então, às vezes a gente tem algumas discussões, porque na nota técnica está diferente daquilo que tem de enquadramento, né? Sim. Você sabe que a gente está com um caso com uma instituição, SEBAS Educação, e está a maior confusão, porque a educação estava acéfala até outro dia, né? O ministro tomou posse, mas está fechado, está complicado. A gente está vivendo... Mas está tudo via sistema, né? Você acessou lá o sistema do MEC? Estava fechado até outro dia, agora parece que a gente já está, nossa equipe já começou a trabalhar nisso. Mas estava fechado até outro dia, enfim... Né? Tem dessas também, né? Além das dificuldades normativas que você trouxe, tem toda essa questão do sistema, enfim, os sistemas nem sempre são amigáveis. Não, e assim, né, a gente tem um sistema em cada ministério. Então, por exemplo, o CICEBAS, que é o sistema da educação, ele inclusive já foi suspenso como exigência, porque ele não funciona, né? Não funcionou, enfim. Então, o CICEBAS, por exemplo, é um exemplo clássico disso que você está colocando. Já o sistema da assistência, ele funciona bem. Inclusive, a certificação da assistência tem saído relativamente rápida. A gente teve aí a prorrogação de prazo, né? Na questão de 60 dias, mas, enfim, vigorando o prazo normal, a gente vai ter, acredito que vai ter de novo aquele processamento bem rápido na assistência. E na saúde, você cumprindo os requisitos, não deixando de juntar os termos firmados, né, com o gestor, enfim, acho que não vai ter tanto problema, não. A questão é que o Ministério da Educação realmente deu uma travada considerável. De fato. Só me permita, então, cumprimentar aí a turma que está chegando, gente que está aqui pela primeira vez, outros que sempre acompanham a gente, professor Bira, aqui da Faculdade de Contabilidade aqui da UFBA, a Camila Soares, Kilma Rodrigues, Socorro Costa, pessoal da ONG Cultivar, o grande professor Tomás de Aquino também, que já esteve aqui comigo numa live, está aí também. Nossa, que joia, que honra, que honra. Exato. O professor Tomás de Aquino está aí, que honra. Rosana Vasconcelos, Jailson Borges, Luísa Cabral, minha mãe, Rosângela Nascimento está aí também, um beijo. Associação Vida, Isaac Freire, Amanda Morim, o Valmir, o contador, sempre está aqui também com a gente, trazendo várias questões e sempre muito participativo. O mestre Casagrande, a turma da capoeira está aí também interessado em entender melhor como vai gerir as suas associações. Vera Wolf, Emily Mello e a Luciana Vera. Todos muito... A Vera aqui de São Paulo, minha amiga. Que bacana. Eu vou pedir licença para você para arrumar aqui o meu... Para não deixar as pessoas com enjoo, né? Eu vou arrumar aqui meu celular, tá bom? Tá bem, vamos lá. Se acontecer qualquer coisa, você sabe que o problema é de peopleware, né? O problema sou eu mesmo aqui. Eu costumo brincar que é peopleware.
Vamos Enquanto isso, eu lá. vou responder aí a quem perguntou, que eu não lembro quem foi, de que a gente tá, as lives, todas elas ficam gravadas, além do IGTV aqui do Instagram, elas ficam também disponíveis no canal Osc Legal, lá no YouTube. Então, todas as lives estão disponíveis lá, as antigas, para quem quiser, quem perdeu alguma, ou que não consegue ver no horário, enfim, vai lá no nosso canal no YouTube, que está tudo lá registrado. Então, a Flávia também, de Juiz de Fora, chegando aí. Silmara Vasconcelos, de Ilhéus, Bahia. Então, gente do Brasil inteiro. Tinha uma pessoa do Maranhão que deu uma Eu alô. vi. Que bacana. Vi. Muito Todo jóia. mundo. Vamos lá. Agora você Vamos já se embora. estudou. Agora eu acho que sim, viu? Não queria deixar as pessoas com enjoo, né? Mas acho que sim, a Vera aí. Vamos lá. Essa é uma pergunta que sempre aparece, seja aqui, seja nas palestras, enfim. Quais as vantagens de ter o SEBAS? Bom, aí realmente fala mais sobre o SEBAS Saúde, tá bom? A gente fala daqui a pouquinho. Bom, vamos lá. O SEBAS, ele é um certificado que, muito embora a gente tenha claro na cabeça que é uma questão relacionada à imunidade das contribuições sociais, né? É óbvio que aqui eu não vou colocar minha opinião que se eu concordo ou não com o SEBAS, tá? Estou partindo do pressuposto de que as pessoas estão optando por ter o SEBAS. Então eu não vou cair na discussão constitucional, porque obviamente que a imunidade ela é constitucional, ela não deveria ser condicionada a um certificado, ok? Só para deixar claro aqui, porque a gente está partindo desse pressuposto, né? Então vamos lá. O SEBAS, de forma equivocada e errônea, né? Ele é um certificado que até então, vamos esperar concluir a DIN 4480, né? Mas até então, ele é um certificado que ele confere, ele é declaratório para a questão da imunidade em relação a contribuições sociais. É muito difícil para mim, enquanto advogada, colocar para você dessa forma, que o SEBAS confere a imunidade das contribuições sociais. Porque, na verdade, a gente sabe que é a Constituição Federal que define. Então, para mim, é até um certo desconforto. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte. A gente ainda tem uma lógica de que, inclusive, foi definido pelo Supremo Tribunal Federal, que o SEBAS ele é constitucional, né? Então, o que isso significa? O SEBAS é constitucional, conforme o STF definiu, mas é necessário ter uma lei complementar para regulamentar toda a questão da imunidade tributária. Então, não é o SEBAS, porque o SEBAS é uma lei ordinária, né? Então, a gente não vai entrar nessa celeuma, a não ser que a gente entre no final, mas um ponto que eu acho que é muito importante é no âmbito municipal e estadual, ok? Então vamos pensar o seguinte, o Supremo Tribunal vai declarar a inconstitucionalidade da lei, por exemplo, que ele não fez isso, ele declarou a inconstitucionalidade de alguns artigos da lei, né? Então vamos dizer que ele declare que a lei é inconstitucional, né? Não só alguns artigos, ou que continue fazendo o que ele está fazendo, que é esvaziar a lei. Para mim, o que o Supremo Tribunal está fazendo é simplesmente esvaziar a lei, né? Tá tirando ali da lei alguns aspectos que são vinculados à questão do Código Tributário Nacional e à Constituição. Mas no âmbito do município, onde cada um de nós está, porque a gente obviamente não mora na federação, no estado, a gente mora no município, né? A gente está ali referenciado no estado da União, mas a gente mora no município. Então os problemas que a gente enfrenta são muito mais vinculados à territorialidade onde a organização está. Então, por exemplo, uma organização para firmar uma parceria hoje, óbvio que não é pré-requisito, porque a gente tem um marco regulatório. Mas existem algumas organizações que têm primazia. Então, a organização que tem o certificado, ela tem primazia na contratualização, por exemplo. Ou a questão de ganhar uma parceria em função do custo, né, do preço, isso também ainda acontece. E ainda acontece em alguns municípios a questão da imunidade vinculada aos tributos municipais, o que é um maior absurdo. Então, existe aí o pressuposto de você ter SEBAS para ter imunidade, por exemplo, do IPTU. Ou seja, isso não tinha nem que ser colocado, né? Porque a própria Constituição é que define. No âmbito do Estado, por exemplo, de São Paulo, a gente tem a imunidade do imposto de doação se você tiver SEBAS em relação à educação, saúde e assistência, né? Então, eu acho que isso tudo é importante a gente pensar. Não adianta só eu vir aqui e dizer para você assim, Lucas, o SEBAS realmente é só declaratório,
sabe, não importa, ele não é constitutivo de direito, como disse lá o STJ lá atrás, na 612, mas as consequências disso, cada um lide com... Não dá para falar isso, eu preciso ser responsável e dizer que existem impactos e efeitos em relação às questões não só da União ou de contribuições sociais, mas também na operação da organização. Tem uma confusão, Ana, muito grande entre imunidade, né, e isenção. Essa é uma minúcia técnica, de fato. Você tem compêndios enormes sobre isso, né? A gente não resolve aqui, mas talvez, se você puder fazer em linhas simples, para as pessoas poderem entender um pouco melhor, porque essa coisa do constitutivo de direito, que não é constitutivo. Eu andei conversando aqui com o Renato Dolabella, né, sobre as decisões do STF que diz respeito ao verbas e tudo, mas se você puder fazer essa diferença rapidamente entre isenção e imunidade, e tem uma encaixa aí nesse meio, seria ótimo para o pessoal que tem menos familiaridade aí com essa linguagem jurídica. Beleza, não, tá bom, vamos lá. Para fazer o exemplo de imunidade e de isenção, eu costumo usar alguns fatos da nossa vida. Então, por exemplo, se acontece uma situação de calamidade pública, uma enchente, como acontece aqui em qualquer bairro aqui em São Paulo, com certa frequência, né? O município ele vai deixar de cobrar aquele tributo. Então, ele vai te isentar daquele tributo naquele período e durante a calamidade pública. Né? Então isso é a isenção. O tributo existe, a gente costuma dizer que existe um fato gerador, né, desse tributo, então significa que o Estado pode cobrar a qualquer momento, né? Ele só não está cobrando, mas ele pode cobrar, ok? Essa é a questão da isenção, né? Já a imunidade não, é igual a uma imunidade de doença, por exemplo, né? Então eu sou imune a determinadas doenças, né? Você tomou a vacina da catapora, enfim, se tornou imune em relação à catapora. Eu não sei se eu estou falando uma coisa absurda em relação à questão da saúde, mas é só para dar esse exemplo, tá bom? Então, imunidade... Então, imunidade é justamente vinculado à questão que nem poderia lhe ser cobrado aquele imposto, porque você não tem aquele fato que gera aquela cobrança. Simples assim, né? Porque o fato que não geraria essa cobrança seria a Constituição Federal, ok? Agora, a isenção não, ela pode vir, ela pode ser majorada, a alíquota, de repente, olha, a alíquota não tem mais nenhuma alíquota, está isento, daqui a pouco ele vai lá e majora, enfim. Isenção é uma benesse da administração pública, vamos dizer assim, né? Eu nem gosto de falar isso, mas é uma variação que é possível. Agora, obrigada, Ilmara. Agora, uma das coisas que eu vi recentemente, Lucas, que eu achei bem interessante, é que um município, eu acho que até foi no Espírito Santo, não me lembro agora onde foi no Brasil, um município de uma organização que a gente trabalha, a gente entrou com o processo de reconhecimento da imunidade, o processo administrativo, né, no município mesmo, eles não queriam dar imunidade, então, a gente só dá isenção, e a gente falou, não, tudo bem. E aí, na hora que a gente foi receber o documento, não deram nem isenção nem imunidade, eles colocaram a alíquota zero do tributo. Ué, então, essa confusão, de fato, ela é reinante, né, pelo visto. Inclusive na máquina pública, né, essa dificuldade de manejar com esses instrumentos é, de fato, um dificultador para as organizações, né? E gera insegurança jurídica, inclusive, né, porque ficar no meio dessa confusão toda para as organizações é muito difícil. Né? E é um custo, né? Se você parar para pensar, é um custo muito grande que a gente desperdiça de energia, de tempo. Então, eu acho que todo o nosso sistema ele gera um grande desperdício, porque a gente poderia estar utilizando de uma maneira muito mais eficiente, né? Eu acho que toda essa questão do terceiro setor ser uma colcha de retalhos no ambiente legislativo realmente gera um desperdício muito grande. Com certeza. Só me permita, então, cumprimentar mais gente que está chegando. Hoje a nossa live está bombando, eu acredito, graças a você também. O público aumentando aí. Eu fico muito feliz. Então, a Belina Soares, que trouxe aí uma questão. A Lindalva, que é de Juiz de Fora, Minas Gerais. O pessoal de Oroz, no Ceará, o Centro Social de Oroz. A Maria Cristina. A Rosângela Toga, que é uma querida, que acompanha o nosso trabalho lá de Manaus também. O André Carvalho, de Pernambuco, um advogado que trabalha com organizações lá
faz um belo trabalho também em Recife, a Ana Gama, Thiago Maciel de Porto Seguro, parceiro do nosso projeto também, Carlúcia Assis, que é de São Francisco do Conde, aqui na Bahia, e a Ilmara Lima, que já trouxe aí elogios para você também. Aqui da Faculdade de Contabilidade da UFA, perguntando: simplificar o processo de obtenção dos SEBAS não ajudaria a tornar essa certificação mais acessível, principalmente para as pequenas e médias associações? Boa pergunta, professor Bira. Obrigado. Nossa, excelente, professor Bira. Eu acho que, como o SEBAS foi declarado constitucional, para questões meramente procedimentais, né, ele vai ser exigido, querendo ou não, ele vai ser exigido. Né? Então, por que não tornar isso um fluxo não interpretativo? Né? Porque acho que até o professor deve ter também experiência, por isso que ele fez essa pergunta. Acho que uma das questões também que a gente tem bastante é que, por vezes, existem muitas questões interpretativas. Né? Eu interpreto de uma maneira, o técnico interpreta de outro, e assim sucessivamente. Além do processo ser simplificado, se a regra for bem clara, né? Entendendo como é que funciona o terceiro setor, entendendo como é que as organizações funcionam, até o nível de exigência, né? A gente tem que também ter uma certa flexibilidade. Organização grande já tem uma certa estrutura, média e pequena organização não tem a estrutura que uma organização grande tem, né? Então, assim, eu acho que talvez seria melhor mesmo, além da gente ter esse processo simplificado, como você colocou, seria a gente ter um olhar diferenciado, né? Eu acho que isso é bem importante. Que bacana. Obrigado, professor Bira, sempre aqui com a gente, atentíssimo a todas as questões. Grande professor também na faculdade, de formador, né, de pessoas, estimulador de estudantes também a entrarem na área do terceiro setor. O professor Bira tem um papel muito importante aqui na Bahia com essas questões. Ana, eu tenho outra questão. Você tem atuado com essa questão do SEBAS e tem falado da atuação e do papel aí nas determinadas políticas públicas, alguns cuidados que essas organizações precisam ter. Então, fala para a gente um pouco disso, a saúde, assistência, né? Você já falou, né, disso, mas só reiterando que o SEBAS é saúde, assistência e educação. Então, quais esses cuidados que as organizações precisam ter aí com essas políticas, enfim? Tá. Assim, primeiro, o que a gente tem que pensar é o seguinte: para certificação é muito importante um planejamento. E esse planejamento, ele deve ser feito não só com quem está na operação, ou quem está na prestação de contas, ou quem é do financeiro, ou quem faz tudo. Não é isso. É muito importante a gente entender como eles querem que a gente mande as informações. Isso para as 3 áreas de atuação. O relatório que a gente envia, por exemplo, de atividades para a saúde, não é o mesmo relatório que a gente envia para o gestor público, né? É um relatório diferenciado. O relatório que a gente envia para um doador ou para fins de incentivo fiscal, que a gente está fazendo uma captação de recursos, ou mesmo um relatório institucional, não é o mesmo relatório que a gente envia para assistência, por exemplo. Né? Então, o que eu acho que muitas vezes falta é a organização se comunicar de maneira adequada para o público adequado. E o que acontece, Lucas, assim, de uma maneira muito corriqueira, né? Às vezes a gente vê no relatório de atividades uma informação que quando você entra no site da organização não confere. Então, se até nessa questão de comunicar a gente não está conseguindo comunicar legal, a gente já vê aí que tem um probleminha. Então a gente precisa saber comunicar de forma adequada. Um outro ponto é que vocês precisam pensar sobre a questão das portarias, notas técnicas, para poder elaborar também esse relatório de atividades e esse plano de ação. Alguns cuidados na questão da saúde é a questão dos dados a serem enviados, né? A gente está vendo aí algumas questões que está aparecendo bastante, além dos dados, a qualidade dos dados, né? Se é sistema ambulatório ou se enfim, os dados que a gente tem dos atendimentos, né? Atendimento dia ou não, enfim, isso sempre gera problema. Mas mais do que isso que eu ia comentar é o termo que é firmado com o gestor local do SUS. A gente teve várias situações de gestores que não assinaram o termo no exercício que houve análise do SEBAS, mas, enfim, publicaram no Diário Oficial, mas não tinha o termo em si, o material, o documento, né? E aí isso gerou um indeferimento.
A gente tem também, em relação à educação, muita organização colocando creche como assistência social. E creche não é assistência social. E mais ainda, as creches, né, os SEIs, a maioria deles são de indicação do próprio município. O próprio município que encaminha. Enfim, você não faz aí uma seleção das crianças que entram no seu SEI, né, ou na sua creche. É o próprio equipamento público que envia. Mas isso não significa, pessoal, que todas as crianças, elas preenchem o requisito da vulnerabilidade. Então, vocês precisam ter um perfil socioeconômico dessas crianças, precisam ter, sim, dados dos pais delas, tá? Então, é muito comum em algumas regiões os pais não quererem fornecer os dados com medo de perder benefício social. Aconteceu isso com a gente numa escola na região Nordeste, que os pais não quiseram fornecer as informações com medo de perder benefício social. E aí a gente fez todo um trabalho de sensibilização, né? Informando que era necessário para a gente poder manter a própria creche, enfim. Na área da assistência, pontos muito importantes em relação à tipificação. Então, tanto a resolução 109, quanto a 33, quanto a 27, tem que estar referenciadas. Terminologia. Terminologia é muito importante a gente adequar. Não pode esquecer e colocar aluno, por exemplo, né, na questão da assistência. Você não está atendendo aluno, você está atendendo o beneficiário, o usuário, né? Aluno é na área da educação. Então, o paciente na área da saúde. Então, assim, às vezes a gente vê que até a terminologia não foi preparada para a pessoa que está ali olhando o SEBAS como um todo. Um ponto, só para finalizar também, para não deixar o pessoal aí com um enfado, né? Deixar o pessoal cansado de eu falar, é o seguinte. A questão da atividade preponderante. Até 2013, a preponderância era avaliada pelo CNPJ, pura e simplesmente. A partir de 2013, com a Lei 12.868 de 2013, a questão da despesa, né, é que se tornou preponderante. E aí tem um pulo do gato, pessoal. Porque a despesa na educação, saúde e assistência social, ela é avaliada. Mas se você tem uma atividade de geração de renda, e a despesa vai ser maior nessa atividade de geração de renda, os técnicos estão avaliando no sentido de indeferir essa organização, porque significa que ela investe mais numa atividade meio do que na atividade fim. Veja bem, isso não está na lei, isso não está na Constituição Federal, isso está numa interpretação trazida pela portaria 15 do MEC, que foi aplicada na assistência. Ok? Nossa, chega... Eu me arrepio quando eu ouço esse tipo de coisa, porque, como diz lá na minha terra, a gente fica perplexo e ao mesmo tempo estarrecido, né? É a brincadeira que a gente tem. É um tanto de interpretação absurdamente equivocada e as organizações sendo prejudicadas por esse Brasil afora, por essas informações, né, truncadas, enfim. Nossa, ainda bem que a gente está podendo esclarecer e o pessoal está super participativo aí, mandando várias perguntas. Ah, que bom. Que bom que você está aqui com a gente, podendo trazer essas questões. Bom, a Daniela Bellini, lá do Juiz de Fora, ela está dizendo aqui, trazendo uma questão que você tocou até, que o IPTU, lá na cidade de Juiz de Fora, está sendo vinculado à isenção do IPTU ao SEBAS, a ter o SEBAS. Falei, eu sei, eu conheço ali em Juiz de Fora, a gente tem ali um trabalho, enfim, trabalha com uma organização ali bem próxima e a gente pesquisou algumas legislações de municípios, e sim, Juiz de Fora é um deles. Legal. E pelo país afora, viu, Lucas? Pelo país afora. Sim, pelo país afora. Imagina. Eu não anotei o nome dela, mas acho que pode... Ela disse que é da APAE, né? Se a APAE teria alguma vantagem em ter... As APAEs, né, são APAEs do Brasil inteiro, mas ela é de uma determinada que agora não anotei o nome da cidade, desculpa, mas acho que pode valer para todas. E como o Conselho Municipal de Assistência Social pode contribuir para essas APAEs para que elas passem a se qualificar com o SEBAS? Então, tem várias organizações de APAEs, inclusive saiu publicada essa semana, que saíram com certificação. Eu não sei se ela está tendo dificuldade, talvez certificar por algum probleminha na saúde ou na educação, porque a APAE, ela tem uma característica que ela envolve as 3 áreas de atuação, né? Sim. Então, talvez deve ter tido algum problema nesse sentido, mas, inclusive, essa semana saíram várias publicações de deferimento e indeferimento, obviamente, né, de APAEs. Eu acho que talvez seria legal se ela colocasse qual que é o detalhe que ela precisa para a gente tentar esclarecer.
Então, na verdade, o que você está trazendo, deixa eu só ver se eu entendi direito, é que como a PAI ela atua tanto na saúde, quanto na assistência, quanto na educação, é preciso que ela foque naquela atividade, como diz a lei, né, aquela atividade principal, e comprove os requisitos daquela atividade principal, ainda que ela atue nas outras duas. Não, vamos lá. O que eu estou querendo dizer, não sei se eu falei, você não me fez entender, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: ela atua nas 3 áreas e ela tem que cumprir os 3 requisitos. Então, como ela tem que cumprir os 3 requisitos, de repente aconteceu alguma coisa em um dos requisitos da saúde, por exemplo, e que ela deve estar com algum problema, ou algum requisito da assistência. Porque olha só o que acontece. Se uma PAI, né? Vou dar o exemplo da PAI. Se uma PAI, ela recebe, ela protocola o pedido dela do SEBAS na assistência porque ela viu que ela gasta mais na assistência. Porque esse que é o requisito, né? Despesa. Então ela foi lá e protocolou na assistência. A assistência vai olhar e falar assim, essa PAI também trabalha com saúde e educação, então eu vou mandar uma cópia desse processo para a saúde e vou mandar uma cópia desse processo para a educação. A partir do momento que eu mandei para a educação, a partir do momento que eu mandei para a saúde, eles têm um novo número. Então, no Ministério da Educação gera um novo número, no Ministério da Saúde gera um novo número, ok? Nossa, então, entendi. E aí, cada um deles avalia se você cumpriu os requisitos, tanto da saúde quanto da educação, dando o parecer favorável, volta para a assistência, porque a assistência também emite um parecer antes de enviar, né? Volta para a assistência, e aí a assistência fala, ok, vai sair aqui a sua certificação, os outros requisitos das outras 2 áreas tá ok, você tá com o SEBAS universal aqui. Legal, a Carlúcia trouxe aí, que é isso mesmo, que respondeu, bacaníssimo. Só registrar aqui, então, o pessoal do Centro Sabiá de Pernambuco, Celeste Seara, minha prima, mas que além de minha prima é gestora do Lar Fabiano de Cristo, uma entidade muito bacana que faz um trabalho de referência já há muitos anos lá em Itabuna, no interior da Bahia. Que lugar lindo! Me leva para lá, viu? Que lugar lindo! Ministério Público do Rio Grande do Norte, a equipe lá especializada em organizações também. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. E o João Adriano, que é da Secretaria de Cultura lá do Espírito Santo, sempre está com a gente, um parceirão nosso também. Vamos lá. A gente tem também uma questão que o professor Tomás de Aquino, inclusive, eu estava lendo o livro dele essa semana, e ele colocando que a organização religiosa, a que é registrada nesses termos como organização religiosa, ela não pode se qualificar como com SEBAS. Não. Não, essa é uma das vedações, inclusive, na Lei 12.101. Não, daí não pode. Vai, desculpa. Não, desculpa eu, vai lá. Tá bom. Não. Mas isso... Vai, você. Mas isso não significa que ela não possa firmar parceria. Sim. É só a questão de que as organizações religiosas, né, por exemplo, eu tenho feito uma discussão com o pessoal dos terreiros de Candomblé aqui na Bahia. E aí sempre surge essa, mas não é melhor registrar como organização religiosa ou como associação de uma maneira geral. E nós temos decidido com os terreiros, pela própria sua característica de serem espaços de sociabilidade, de serem espaços de muita intervenção social mesmo. A rigor, os terreiros de Candomblé fazem muitos projetos sociais, muitas intervenções. Então nós temos optado pela caracterização dele como uma associação, de mais geral, e aí ela entra como uma associação cultural religiosa. Né? E esse é um dos elementos também que a gente traz, né? De que o SEBAS, ele pode, de repente, pleitear o SEBAS adiante, enfim. Não sei se você concorda com isso, o que é que você me disse com relação a isso? Não, é que eu acho assim, vai ter que trabalhar, é que às vezes a organização tem que fazer tanto esforço para ter o SEBAS que ela se desnaturaliza. Então, nesse caso, como organização religiosa, eu acho que só tem que tomar cuidado para não se desnaturalizar, porque vai ter que fazer bastante adaptação nos serviços, entendeu? E você vai ter que demonstrar que você gasta mais nos serviços que são vinculados à política pública do que nas outras atividades que vocês desenvolvem. Então, eu acho que não é nem questão de concordar, não, é questão de viabilidade. O que você tem que pensar é o que é mais viável.
Sim, sim, claro. Perfeito, perfeito. Que ótimas dicas que você tem trazido também. Tem uma pergunta bem interessante que está aqui, a questão da área da assistência social. Você trouxe, falou das portarias, das notas técnicas. Você tem algum exemplo prático dessas portarias, dessas notas técnicas que elas têm trazido? Claro que não dá para a gente esgotar aqui, eu peço já desculpa aí a quem perguntou, não dá para a gente esgotar tudo isso aqui, e também não é uma live tecnicista no sentido de que vai pegar o artigo da lei e destrinchando, é um bate-papo mesmo, mas se você tiver alguns exemplos práticos, aí já dá para ilustrar um pouco para essa pessoa que perguntou também, para a gente também. Legal. Em relação à assistência? Isso. Ou em relação geral? Assistência. Tá, então em relação à assistência, a gente teve agora a nota técnica relacionada à prorrogação, à portaria em relação à portaria 419, que foi em relação à prorrogação por 60 dias de avaliação de alguns processos. Então, alguns processos ficaram suspensos, né, por 60 dias. A gente teve, em relação à assistência, nota técnica relacionada à questão da aprendizagem, a nota técnica 6, eu não vou lembrar agora de cabeça, né? Minha cabeça agora realmente não está muito boa. Mas sim, a gente tem notas técnicas corriqueiramente acontecendo em várias áreas. Deixa eu ver se eu pego até mais alguma aqui, e aí falo para vocês, mas cada área vai ter que ficar sempre muito bem acompanhando essas notas técnicas, tá bom? Eu não vou lembrar agora de cabeça, mas em relação a essas áreas específicas... em relação ao ILPI também teve... em relação aos idosos, né, com respeito às ILPIs, a gente teve um parecer da Conjur, por exemplo, né, que trouxe aí perspectivas relacionadas à questão do idoso, então qual idoso que a gente pode realmente computar, enfim, trouxe aí um cenário melhor, inclusive porque nas ILPIs existe cobrança e não cobrança, né, até para manutenção. Bacana isso. Então, muito bom, boas dicas a gente traz aqui. A Carol Rego, ela trouxe uma pergunta aqui interessante. Eu não sei se eu compreendi toda a questão, mas enfim, vamos lá. O gestor da assistência social pode fazer mudanças na inscrição da associação, no sentido de dizer que a entidade não é preponderante na assistência social? Volta a pergunta que eu estava lendo uma outra aqui. Desculpa, perdi. O gestor da assistência social pode fazer mudanças na inscrição da associação, no sentido de dizer que a entidade não é preponderante na assistência social? Não, a preponderância, ela é contábil. Então, a preponderância em relação às SEBAS, a avaliação que eles fazem, eles pegam o documento contábil, o DRE, né, o balanço. Então, a questão de preponderância para SEBAS é contábil, tá? Não é em relação às atividades que são realizadas. Às vezes eu posso realizar mais atividade de assistência social, mas a educação é mais cara, por exemplo. Então ela despende mais recurso. Eu acho que talvez o que você esteja dizendo é alguma coisa relacionada à inscrição no CMAS local. O gestor, ele define regras para inscrição no município, mas existe, obviamente, um norteamento que é feito pelo CNAS do que é necessário para a inscrição. Legal. Olha, o professor Bira trazendo mais uma contribuição bacana, dizendo que as organizações religiosas elas podem constituir centros comunitários com CNPJ próprio para servir a comunidade e se daí poderia pleitear SEBAS. Claro, claro que sim. A gente tem várias organizações que são vinculadas a organizações religiosas, elas não têm o CNPJ de organização religiosa, ela não tem, vamos dizer, a profissão de fé como obrigação para se vincular, até porque você sabe que a assistência social ela tem que ter a universalidade, né? E todos os serviços, sim, inclusive a educação, enfim. Então você não pode dizer quem vai ou quem não vai ser associado. Na organização religiosa, sim. Você fala, olha, se você fizer determinada profissão de fé, ou se você fizer determinada, ou se você falar sobre a sua convicção, aí você pode se tornar membro. Em relação à organização que tem SEBAS, não, ela está atendendo de forma universal, inclusive é isso que a torna de interesse público. Quando eu atendo só os meus associados, eu sou uma organização de ajuda mútua, né? Eu não sou uma organização de interesse público. Então essa também é uma distinção legal para a gente fazer aí. É aquilo que o professor Eduardo Izzi chama de aquelas que atuam endógenas e exógenas, né? Eu gosto muito dessa terminologia que ele utiliza. Às vezes ajuda a simplificar até
a explicação. Mas vamos lá, a Gisele e a Carluxa estão perguntando onde encontrar essas notas técnicas. No site do Ministério da Cidadania, no site do Ministério da Educação, tem lá as informações relacionadas a todas as notas técnicas que são referência para SEBAS. Quando você vê o passo a passo para o SEBAS, normalmente tem as portarias e, eventualmente, nota técnica. Então, nos sites, né, se é saúde, no site do Ministério da Saúde, se é assistência social, Ministério da Cidadania, e se for educação, respectivamente, no Ministério da Educação. Bacaníssimo. Exatamente. Aqui o Fábio trouxe uma pergunta muito interessante também. Em média, qual tem sido o prazo para a liberação do SEBAS às instituições? Antes levava quase 5 anos ou mais para a liberação. Eu gostei da palavra liberação, porque às vezes a gente não consegue mesmo, viu? Liberar, viu? Mas vamos lá. Sem contar a pandemia, né? Vamos fingir que não estava na pandemia. Tá. Então, sem contar a pandemia. Na área da assistência, a gente, antes da pandemia, né, com o sistema novo que entrou em vigor em abril do ano passado, a gente tinha aí 3 meses se a organização fosse especialmente ou exclusivamente de assistência. Então, se a organização for de uma área só de atuação, é muito mais rápido, né? Na saúde, também é consideravelmente rápido. A gente tem aí praticamente 7 meses. Se tiver com a documentação ok, com certeza. Na educação que são elas, né? A gente tem bastante problema na educação, demora um pouquinho mais. Lembrando que eu estou falando caso a organização for só de uma área. Agora, se a organização for de 2 áreas, aí sim vai demorar um pouquinho mais, talvez uma gestação, uns 9 meses para mais. Agora, a Daniela Bellini, então, tá agradecendo bastante aqui pelas dicas. Imagina, mas deixa eu só colocar o seguinte, ele está falando sobre liberação, né? Então, o que acontece? Uma coisa que também seria muito legal passar para vocês é o seguinte, existem ainda alguns processos que são em consequência daquele período de 2009 até 2014. Então, algumas organizações foram automaticamente renovadas até 2014, por aquele prazo de 5 anos. E aí, as organizações apresentaram em finalzinho de 2014 a renovação para 2015, 16 e 17. Muita organização aconteceu dessa forma, né? E aí ainda aguarda a avaliação desse período, né? Então, o que eu sugiro aqui para vocês, né? Primeiro, acompanhem a planilha que tem no sistema do Ministério da Cidadania, tem lá uma planilha, o Ministério da Educação tem um sistema também que você consegue acessar, o Ministério da Saúde também tem. Acompanhem passo a passo e mais, peçam cópia do processo. Vocês podem pedir cópia do processo de vocês integral, eles mandam por e-mail ou via sistema. É muito importante que vocês tenham esse processo em mãos. Por quê? Recebendo uma diligência, vocês respondem de acordo com as informações que vocês já passaram. Porque um outro problema que a gente tem aqui no escritório, Lucas, é que às vezes as pessoas não têm o processo integral e querem protocolar uma informação atual ou que se lembram, né? E a gente não pode fazer isso. A gente tem que pegar o processo integral, ver o que a gente informou, retificar. Então, de repente, falar, olha, isso aqui a gente informou equivocado, na época funcionava dessa forma, mas agora a gente já tem aí vamos dizer, um esclarecimento melhor sobre o tema, principalmente no aspecto contábil, né? Então, por favor, gente, se vocês puderem, todos vocês já pedirem cópias dos processos de vocês já estão aí com um insumo muito bom para ajudar a nós, advogados que trabalhamos, porque a gente necessariamente vai pedir. Bom, que interessante isso. Ana, a live quando é boa é um negócio seríssimo. Pisca o olho e já caminha para o final. Já estamos quase 50 minutos de conversa. Eita, nem tinha já isso. faltam 10 minutos para terminar. Então a gente vai caminhar aqui. Eu queria acho que uma das últimas perguntas, talvez não a última, ainda dá tempo aí para mais um pouquinho, mas é justamente falar um pouco dessas novas decisões, né? O STF fez um julgamento ali em 2017, sobre a questão dos requisitos para a imunidade tributária, e aí tinha toda essa discussão da lei do SEBAS ou não, se o SEBAS é isso e tal. Você já falou para a gente aqui que não é constitutivo, ele é declaratório. Enfim, Renato Dolabella esteve aqui comigo, certamente isso ainda vai render muita conversa pela frente, porque ainda tem julgamentos pendentes, né? Mas eu queria que você desse aí um quadro geral do que aconteceu, dessas últimas decisões do STF, de que declarou inconstitucional alguns requisitos, algumas comprovações, digamos assim, mas não declarou inconstitucional a lei do SEBAS, só para a gente esclarecer um pouco o que aconteceu,
pessoal ficar tranquilo, porque tem gente que diz, então o SEBAS não é mais importante. E não é isso, né? Não é isso. Não é isso, pelo amor de Deus. Inclusive, tem alguns tribunais regionais federais que, abusivamente ou não, exigem o SEBAS, inclusive, para discussões da imunidade. A gente está vendo aí interpretações de turmas de tribunais regionais federais completamente diferentes e dissociadas no país todo, né? O TRF3, ele julga completamente diferente do TRF1 lá de Brasília, enfim. Então não é bem assim, né? Quem fala aqui, olha, let it go, né? No SEBAS não está acompanhando o que está acontecendo. Mas vamos lá, olha. A gente teve um processo que praticamente alcançou aí a maioridade, né? Porque ele tramitou 18, 19 anos no STF. Então, ele foi julgado, né, que são mais de uma ADIM, é um conjunto de ADINs, que são ações diretas de inconstitucionalidade. A gente usa esse remédio constitucional quando a gente identifica que alguma norma ela não preenche os requisitos ou ela está ferindo a Constituição. Então, lá no finalzinho da década de 90, 99, 98, entrou-se com a DIN 2028, 2036, 2228 e sucessivamente, né? Então, um conjunto de ADINs ali. Essas ADINs tiveram uma antecipação, tiveram uma liminar e tramitou durante esses 18 anos, 18, 19 mais ou menos, e a gente teve um resultado não muito claro, não muito satisfatório, não muito eficiente, né, no aspecto sim, de aplicação. Em 2017, a gente já teve o julgamento do STJ em relação à certificação, que virou uma súmula, dizendo o seguinte, olha, o SEBAS, ele é um documento declaratório da imunidade, mas ele não é constitutivo de direito da imunidade, né? Vamos dizer assim, trocando em miúdos. Mas isso não foi observado, isso não foi, enfim, sequer citado ou mencionado por qualquer tipo de ministério. No mesmo período, a gente teve o julgamento da 2028, que inclusive já até transitou em julgado, e continuou não deixando claro, mesmo noticiando o COAF, para que eles deixassem, né, suspendessem todos os processos de cobrança de previdenciários, e mesmo assim não houve um impacto muito grande em relação aos ministérios e o que diz respeito à questão da certificação. Aí agora em 2017, a gente teve o julgamento do recurso extraordinário, que é o 566622, e ele trouxe aí uma tese de repercussão geral. Então significa que aquilo que o STF está falando vai surtir efeito para todos os tribunais. Que ele declarou o seguinte, vamos lá. Os requisitos para o gozo da imunidade hão de estar previstos em lei complementar. Ponto. Isso aqui é pragmatismo, né? Mas aí, agora em 2020, teve uma alteração dessa tese de repercussão geral, e aí ela ampliou, dizendo o seguinte, olha, a lei complementar é a forma exigível para a definição do modo beneficiente de atuação, então perceba a palavra, modo beneficiente de atuação, das entidades de assistência social contempladas pelo artigo 195, parágrafo 7º da Constituição. Especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. Pessoal, quando eles usam beneficente e estão se referindo ao 195, parágrafo 7º, são as contribuições sociais. É aquela regra relacionada à entidade beneficente. A gente até teve uma live com o Renato do Labella, a gente até falou bastante sobre isso, o que é beneficente, o que é filantropia, né? Então, a gente teve um julgado 9732 que falou sobre essa dicotomia, né? Onde o STF decidiu que a organização pode destinar parte da sua atividade para pessoas em vulnerabilidade. Então, por isso que filantropia se difere do caráter beneficente lá da Constituição. Bom, então, acabei me apaixonando pelo tema, mas vamos lá. Então, o que acontece? A gente agora, recentemente, além de ter um embargo de declaração, então significa o seguinte, olha, Supremo, não ficou muito claro aqui o que você disse, então eu preciso que você esclareça, porque tem omissão, tem obscuridade, eu quero que você esclareça qual foi o seu julgado aqui nesse recurso extraordinário. E também tem duas ADIs que eu não tinha comentado até agora, mas é porque como uma eu participei
pelo Conselho Federal da OAB, deixei para o final. Então a gente tem duas, a 4480 e a 4891, que foi sim proposta pelo Conselho Federal da OAB. Na época tinha saído há pouco tempo a Lei 2101, e eu queria deixar um legado dentro de tudo aquilo que a gente trabalhou no CNS representando o Conselho Federal da OAB. Então a gente conseguiu propor essa ADIM pelo Conselho Federal. Ela foi suspensa, a votação dela foi suspensa, né? O Gilmar Mendes tirou da pauta. Mas o que eu acho interessante, que eu queria só deixar aqui para vocês, para não dizer que eu não falei das flores, né? Vamos dizer assim, é o seguinte. A ADIM 4480, que foi examinada pelo Gilmar Mendes, fez como se fosse uma faca de dois gumes. Ela tentou diferenciar o que deveria caber na norma ordinária e o que caberia na lei complementar. Então ele falou assim, olha, certos artigos da lei 2101 estão sim ferindo, porque estão se referenciando ao Código Tributário Nacional, e ele não pode fazer isso. Tudo que é de lei complementar está fora. Por isso que eu comentei que a lei 2101 está sendo esvaziada, tá bom? Então é mais ou menos por aí. Depois, se você quiser, Lucas, a gente manda sei lá, algum material que você achar que for interessante para esclarecer, se você receber mais dúvida, porque eu também acho que não vai ser tudo tratado agora, né? Mas em suma é isso. Legal. Desculpa. Legal, Ana. Muito bacana seus esclarecimentos. Choveu aí de gente perguntando coisas. Lembrando que, infelizmente, a gente em uma hora não tem como esgotar nenhum assunto, nem resolver as questões de cada instituição. A ideia aqui é um pouco trazer à tona algumas das discussões. Certamente a gente vai ter novas oportunidades de diálogo. A Ana tem participado de algumas lives super interessantes, tem promovido algumas lives também pela OAB São Paulo, e eu recomendo muito que as pessoas assistam, acompanhem. Enfim, quem está perguntando, então, só repetindo, sim, as lives todas, tanto essa quanto as anteriores, estão gravadas no nosso canal no YouTube, né? OSC Legal. Lá no YouTube você acha todas as lives. Essa live deve estar lá. Se não conseguir colocar hoje, até amanhã, já tá por lá no YouTube. Eu queria só dizer que amanhã tem uma live muito bacana com o Renato Dolabella, Nailton Cazumbá e a contadora Daniela Balbina, amanhã no YouTube da Escola Aberta do Terceiro Setor. Me desculpa que eu não lembro mais o horário, mas é amanhã à noite. Amanhã, se eu não me engano, às 19 horas. Queria mandar um abraço aqui também para a doutora Ana Paula, que é do Ministério Público do Ceará. Do Ceará não, desculpa, de Sergipe. Nós estivemos juntos no seminário lá em Sergipe, lá em Aracaju, há um tempo atrás. Ela está aqui com a gente também, acompanhando. Um abração, doutora. Na quinta-feira, então, outra recomendação, mentoria com Bianca Monteiro, às 19h19, no Instagram, mentoria, no Terceiro Setor Mentoria.com.br, 19h30. Então, Nailton Cazumbá está aqui esclarecendo que amanhã, às 19h30, no YouTube da Escola Aberta do Terceiro Setor. Então, vão estar lá Renato Dolabella, Nailton Cazumbá, Daniela Balbino. Não perco por nada. Só eu vou estar numa dessa semana. Deixa eu pegar aqui para poder te falar. Eu vou estar em alguma coisa da LBV. Essa semana a gente vai ter uma live de manhã, na quinta-feira, com o pessoal da LBV. Depois eu te mando, Lucas. Manda para mim, que a gente divulga também nas redes do projeto do nosso instituto. Ana, queria te agradecer por demais, de coração, você está aqui com a gente, repetindo para o pessoal, a gente está diante de uma das maiores advogadas desse país, na atuação do terceiro setor. Muita honra para mim ter você aqui conversando com a gente, só agradecimento. Então deixa aí suas despedidas para o pessoal, e já daqui a pouco o Instagram encerra isso tudo aqui. É verdade. Então, antes deles acabarem aqui com a nossa live, nossa festa, né? Porque aqui a gente está aproveitando e está podendo falar da maneira que a gente se sente mais confortável. Então está sendo ótimo também. Queria agradecer, Lucas, pela referência. Obrigada, assim, por todo o trabalho que você tem construído, desenvolvido. E todos os que atuam no terceiro setor têm visto aí o esforço e a sua atuação incansável em prol do terceiro setor. Então, queria agradecer também pelo seu trabalho e por estar também te acompanhando. Acho que faz toda a diferença aqui no nosso segmento. Queria agradecer a todos que ficaram aqui nesse período de 1 horinha. Foi muito bom, muito especial. A gente está à disposição, como eu falei desde o começo. A gente está aqui para servir, né? A gente está aqui para mostrar que ainda tem jeito e que a gente pode fazer a diferença, tá bom?
Legal, mais uma vez agradecendo e convidando a todo mundo. Terça-feira que vem, então, a gente vai estar aqui com um dos grandes nomes, uma grande referência ao terceiro setor do país, o grande mestre de todos nós, José Eduardo Sabo Paz, autor da Bíblia do terceiro setor. Eu estou tentando ainda pegar de volta o meu livro que eu emprestei e não me devolver. Ana, que não coisa. Faz isso! Ai, ai, ai. Se desse tempo, até te mandava. Eu tenho aqui mais de um, tenho acho que uns 4. Até semana que vem eu quero estar com esse livro na mão para poder mostrar aqui. Então é isso. Instagram já derrubando. Terça-feira que vem, live Oscar Legal com o José Eduardo Sabo Paz. Beijo para todo mundo. Obrigado, Ana. Valeu. Beijinho, até Lucas. A próxima. Até terça-feira. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.